Se você tem esperado uma promessa de Deus, esse vídeo é para você. E eu vou estar trazendo nesse vídeo um pouco sobre o tempo da espera, das promessas, o tempo da espera em Deus. Este é um vídeo que eu quero que vocês me acompanhem, que vocês assistam e se sintam como se vocês estivessem aqui comigo. Tô aqui num ponto de ônibus, local totalmente já pensado para também trazer essa mensagem, né, da espera, que assim como num ponto de ônibus, nós esperamos sem ter a certeza, né, de que esse ônibus chegará pra gente no tempo que a gente espera, e nunca é no tempo que a gente espera. Quando a gente nunca sabe, né? A gente não consegue ter controle sobre o tempo que o motorista vai levar para chegar com esse ônibus no nosso ponto. Então, é mais ou menos assim que acontece, né? Com coisas que a gente não consegue ter o controle. E as promessas também são assim, a gente não consegue ter controle. Então a gente deve se preocupar com aquilo que a gente consegue ter controle, que é chegar no ponto de ônibus no tempo certo, que é chegar no ponto de ônibus e aguardar, e esperar, e não desistir, não ir embora, porque às vezes você pode ir embora e o ônibus chegar. O elevador, enquanto você espera, você não sabe o tempo determinado para ele chegar ali no andar que você está. Porém, se você chegar, ficar parado em frente à porta e não apertar o botão, o elevador ele não vai vir até você, principalmente se você estiver sozinho no prédio. E nós não devemos ficar contando com alguém em um andar abaixo do nosso, apertar o botão para que o elevador desça. E, inclusive, ele não vai abrir no nosso andar. Ele vai abrir no andar de baixo, mas não vai abrir no seu. Ou pode ser que abra no de cima, mas não vai abrir no seu. Simplesmente porque você não chamou a cabine, sabe? Quantas vezes a gente fica parado na frente da porta, aguardando algo que é simplesmente falta nós chamarmos a cabine. Através de quem? Através de Deus. Deus é o botão onde a gente aperta, chama e Ele nos envia. E Ele nos libera aquilo que a gente tem aguardado. Mas às vezes nós só nos posicionamos ali na frente da porta e queremos que a porta abra de forma mágica, sem apertar o botão. Quantas vezes você já não entrou em um elevador, não apertou o botão e achava que estava descendo ou que estava subindo, mas na verdade você estava parado ali dentro do elevador, aguardando algo que nem estava se movimentando. Olha que interessante. A palavra Deus, ela começa com a letra D. Vamos colocar a letra D como destino. A palavra S, ela pode ser vista como salvação. Então, a palavra Deus começa com destino e termina com salvação. Só que entre o destino e a salvação, nós temos duas letras, que é o E e que é o U. O que representa o E e o U? O E é a exortação, que é a parte onde você vai ser educado, para ficar de uma forma mais simples de se entender. E a palavra U vai ser unidade em Cristo. Então, se você não tiver, não suportar a parte da educação, da exortação, e não tiver unidade em Cristo, vai acontecer que você não vai chegar na parte final, que é a salvação. E tem um besorrinho aqui no meu cabelo. Vocês devem ter reparado que eu tô gravando no meio do horto florestal aqui, então pode ser que aconteçam alguns imprevistos. Exatamente como aconteceu agora. Mas é isso que é divertido, torna o vídeo natural. Igual eu disse pra vocês, eu quero que esse vídeo seja como se a gente estivesse trocando uma ideia. Você aí na sua casa e eu aqui na tela, mas que seja algo interativo, real e verdadeiro. E o tempo da espera, ele é um tempo onde a obediência, ela é muito cobrada mesmo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, principalmente do seu orgulho.
porque o orgulho, ele afasta a gente tanto de Deus como das promessas que ele tem pra gente. Ontem eu estive em um abrigo de idosos e eu sentei com uma senhora e fui conversar. E ali tem muitas histórias mesmo. Histórias tristes, na maioria dos casos, mas também tem histórias felizes que eles têm pra te contar. E essa senhora, ela me disse sobre a vida dela, ela contou um pouco sobre a história dela. E basicamente ela tem 2 irmãs, as 2 irmãs se casaram e ela não se casou. Então a consequência ali de não ter se casado, formado família, devem ter tido outras coisas, né, outros acontecimentos. Mas a partir do momento que a mãe dela morreu, que foi o último familiar ali que ela tinha, ela teve que ir pro abrigo. Não tô aqui colocando em pauta julgamento nem nada do tipo, só tô relatando a história. E ela foi pro abrigo. E lá, o real sentido de estar contando essa história, lá ela me detalhava isso, com a história dela, com tanto prazer, com tanto orgulho, mas um orgulho bom, um orgulho de ver o valor que a vida dela tem. Ela simplesmente está ali, nossa, eu fiquei sozinha e vim pra cá, foi tão bom. Eu falei, nossa, realmente ficar sozinho é muito ruim. E ficar sozinho faz mal. A gente tem que ficar com pessoas mesmo, né? E ela tá lá, né? Há 18 anos da vida dela, ela tá lá nesse abrigo. Lá ela tem amigas, lá ela tem amigos, lá ela é cuidada, lá ela é alimentada de forma correta, na hora correta, dorme de forma correta. Ao ver de algumas pessoas, poderia ser uma tortura, mas ao ver dela, aquilo ali é a salvação da vida dela, sabe? É a salvação da vida dela. Sem aquilo ali, ela estaria sozinha, ela provavelmente não estaria se alimentando direito, não dormindo direito, não fazendo as coisas da forma correta. Poderia ser que a vida dela até diminuísse, né, por conta desses problemas, né? É aquela coisa, né? Otávio, minha promessa é ter uma família. Otávio, minha promessa é ter uma empresa próspera. A minha promessa é um casamento. Mas você tem valorizado a sua família, já que a sua promessa é uma família? Você tem valorizado o seu patrão, a empresa que você trabalha, já que a sua promessa é ter uma empresa próspera? Você tem valorizado as pessoas, os seus amigos, seus relacionamentos na sua vida, para que se cumpra essa promessa, né, do seu casamento próspero? E isso me veio muito à mente, né? Como a gente quer as coisas, mas não quer passar pelos processos, não quer pagar os preços de ter as coisas, né? De aprender a ter as coisas. Não é que a gente tem que barganhar para ter as coisas, mas é que a gente tem que merecer. Não é sobre barganha, é sobre merecimento das coisas. É sobre estar pronto para receber as coisas. É mais sobre o aprendizado do que a recompensa. Tudo na vida basicamente é assim. E a gente não entende, a gente quer as recompensas. As recompensas com o mínimo esforço possível, com aprendizado básico. Jesus, ele era chamado de professor, mestre, e a gente se diz cristão, mas somos péssimos alunos. Somos péssimos alunos. E a maioria dos casos, ele quer ensinar a gente, ele quer mostrar pra gente, só que a gente vê como punição algo que na verdade é só uma educação. E a gente quer romantizar a forma de ser educado.
em algumas vezes nós precisamos sofrer um pouco, passar por algumas dores para quebrar nosso coração, para amadurecer a nossa mente. Então, nesse tempo de espera que você tem passado, reflita sobre essas coisas e enxergue como um momento de total aprendizado, não como um momento de tortura, de um momento que você está sendo castigado. É a palavra mais correta. Não é castigo, não é punição, é aprendizado, é preparo. Jesus, ele está preparando os terrenos, está preparando os caminhos para que você acesse isso que você tem para acessar na sua vida. Deus, ele não é uma fantasia, não é um mundo. Viver em Deus não é um mundo de fantasia, onde a história é uma receita. Você é injustiçado e depois você é reconhecido e por fim você tem ali a sua recompensa, seu final feliz. Não é dessa forma que funciona em todos os casos. Isso aí é uma fórmula em que a Disney trabalha. A Disney trabalha dessa forma, com um método, né, de construção de narrativa de história. Mas Deus não é assim. Não limite Deus, o Pai de toda sabedoria, a um método em que rebaixe ele ao nível da Disney. Não faça isso. Não viva esse tipo de fantasia em que a gente tem a tendência a criar na nossa vida, sabe? E eu digo isso de coração aberto mesmo, porque tudo que eu relato em vídeos são coisas que eu também passei de certa forma. São coisas que eu vi, que eu enxerguei através da experiência com outras pessoas, de outras pessoas, relatos, enfim. Mas na maioria dos casos, tudo parte de experiências próprias mesmo, de coisas que eu vivi, às vezes mais intensas, às vezes menos intensas, nesse meu tempo de espera também, porque eu também tenho meu tempo de espera, eu tenho minha promessa. Através desses acontecimentos que Deus me permite viver, que eu aprendo e consigo repassar para vocês. Então eu preciso passar muitas coisas, muitas experiências que às vezes nem eu entendo. Por que eu tô passando isso? Por que tá acontecendo isso? Às vezes parece injusto, mas depois eu vejo, eu falo, agora eu entendi o porquê que isso tá acontecendo. O simples fato de não ter gravado o vídeo na semana passada tava me gerando um questionamento. Eu não sabia onde eu ia gravar, eu não sabia. Eu sabia, na verdade, o tema. E fui refletindo sobre ele, fui observando tudo que estava acontecendo ao meu redor. Mas eu não sabia que forma que ia sair, quando ia sair. Recebi algumas analogias, algumas coisas que eu sempre vou vivendo, vou observando e vou anotando também. Mas eu não tinha certeza. E semana agora, que hoje é domingo, né? Então, semana passada, eu acabei sabendo o lugar, que era ali no ponto de ônibus. Cheguei ali, comecei a gravar o vídeo, foi fluindo, vim aqui pro Horto e assim, foi um momento em que eu tô aguardando, tô caminhando e durante o próprio vídeo isso já foi fluindo. Aqui, ó, se você perceber qual a mensagem que eu posso te dar através disso. Eu estava esperando parado, eu não estava me movimentando. A partir do momento que eu comecei a me movimentar gravando o vídeo, a mensagem começou a fluir e de forma natural, que é da forma que deve ser. Então, às vezes, só falta você se movimentar, você caminhar em direção àquilo que você quer, sabe? Pedro, ele fez isso, ele estava dentro do barco, era algo seguro, todos os discípulos estavam dentro do barco. Pedro viu Jesus, impulsivo como era, falou, deixa eu ir que eu vou lá no meu mestre, e se for você mesmo,
me faça caminhar sobre as águas, sabe? Daquela forma, ansioso, impulsivo. E foi, e ele conseguiu, e virou algo histórico. Ah, mas lá na frente mas ele conseguiu, ele teve a coragem, ele foi, ele fez. Ele teve a fé que mostrou para Jesus que ele era capaz de ser o discípulo que evangelizasse mais para frente e levasse o nome dele. Realmente, né? Jesus não erra, Deus não erra. Quando Deus te fala é porque é. Pode ser que você faça coisas que acabem estragando, contrariando e fazendo com que pareça não ser. Ou se enganando também, né? Nosso coração, ele é muito enganoso. Às vezes você acha que é uma coisa, é outra, mas enfim, Deus tá te mostrando, só você que não tá conseguindo interpretar. E os mosquitos aqui estão testando minha paciência. Mas é basicamente isso. Nunca é fácil gravar vídeo pra vocês. Eu não entendo, eu vou começar a gravar no meu quarto porque é muito difícil. Todas as vezes é muito difícil. E eu sempre sou testado, muito mesmo, quando eu tô gravando vídeo pra vocês. Apesar de aqui eu tá sozinho e tudo mais, sempre acontecem coisas que testam mesmo a minha vontade de estar fazendo isso aqui pra vocês. E é isso, eu vou cortar agora. Perante essa luta com os mosquitos aqui, que tá intensa, vou trazer um versículo pra vocês de Isaías 40:31. Acho que não poderia ser outro versículo. É um versículo que casa perfeito com esse vídeo, que é Isaías 40:31. Aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O que diz basicamente nesse versículo? Nós temos que ter confiança e paciência, aguardar e confiar. Assim como no ponto de ônibus, você aguarda porque você confia que o ônibus vai chegar ali, sabe? Assim como no elevador, que você aperta o botão, no momento que você aperta, você confia que o elevador vai chegar ali. E assim também deve ser com o Senhor, assim também deve ser com Deus. Porque você deve confiar que Ele vai te trazer aquilo que te prometeu. Porque Deus, Ele não é homem para mentir, e Ele não mentiria para você algo que Ele te prometeu, sabe? Então, aguarde o tempo, né? Para sua cabine chegar, para o seu ônibus chegar. Porque às vezes é só questão de tempo. Ter um pouquinho de paciência e confiança para que seja realizado aquilo que você tem tanto esperado, tanto desejado. Amém, meus irmãos? Queria mandar um abraço aí para vocês e desejar a paz do Senhor para vocês. Que a partir do momento que você assistir esse vídeo, te traga, né, luz sobre a tua espera, te traga paz, te traga tranquilidade. E é isso, tamo junto. Amém. Fiquem com Deus.